E como a gente tem mostrado aqui sempre no AgroMais, produtores e empresários procuram cada vez mais mercadorias e serviços que garantam uma origem sustentável. Muitos estão começando o processo de transição e buscando informações sobre os pilares ESG, uma sigla em inglês que significa ambiental, social e governança. Mas não se faz isso, né, essa adequação da noite para o dia. E é esse o assunto da nossa entrevista agora. Eu converso com o diretor de Compliance e Sustentabilidade da ISTS, o Jefferson Kiyowara. Oi, Jefferson, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Tudo jóia, Jefferson. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o ESG. Não é apenas uma ação de marketing, né? Na verdade, é um trabalho aí ao longo de todo um processo. Como é que é isso? Boa pergunta, Amanda. A ideia de trabalhar com ESG, né, é você buscar não só os resultados financeiros e econômicos que são importantes, mas pensar também pelo aspecto de governança, por exemplo, decisões éticas, e a questão de respeito e responsabilidade com a sociedade e com o meio ambiente. Certo, agora é importante ter o apoio também da alta direção da empresa para conseguir se adequar, né, Jefferson? Sem sombra de dúvidas, Amanda, nenhuma mudança, né, tão importante como essa, da onda de sustentabilidade, de ESG, pode acontecer sem o suporte da alta direção, né, do dono, da dona do negócio. Isso vale para qualquer tipo de organização privada, pública, com fins lucrativos ou não. E cada vez mais a gente vai vendo, sim, os desafios, né, os investimentos que são importantes e quanto isso contribui para a estratégia do negócio. E por isso que a contribuição da alta direção é tão importante. E como é que você percebe a aderência de ESG no caso do agronegócio, né? Como é que pode impactar o agro? Como é que você percebe, inclusive, o mercado buscando essa forma de produção? Isso está realmente aumentando significativamente? Sim, Amanda, da nossa experiência aqui na ICTS Productivity, né, existem vários tipos e portes de empresas, né, inclusive dentro do agronegócio. Existem empresas que já têm essa jornada mais avançada, mais consolidada, né, e tem outras empresas que estão ainda começando. É importante destacar que o mercado financeiro tem solicitado cada vez mais para as organizações, né, que adotem os princípios de sustentabilidade. E, mais recentemente, uma nova onda ESG tem se fortalecido. Ou seja, a empresa que quer vender, exportar, ter acesso a crédito, é muito importante que ela tenha um programa ESG. É exatamente o que eu ia te perguntar, né? A gente sempre tem visto uma cobrança de outros países com a questão da sustentabilidade, essa preocupação, inclusive, dos consumidores, né? Com o que está sendo consumido, com a forma como é produzido, no caso aí da produção de alimentos, e o respeito mesmo ao meio ambiente. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa produção, né? Que implementa ESG. Como é que isso abre mesmo perspectivas novas de exportação? Como é que vocês observam? Bom, Amanda, enquanto no passado a preocupação era simplesmente em produzir mais e ter a questão da eficácia, o uso dos recursos naturais, né, de forma otimizada, ele vai ganhando cada vez mais importância. Então a gente já vê, por exemplo, hoje, dentro do contexto do agronegócio brasileiro, boas práticas, por exemplo, na questão do uso de energia elétrica, né? Existem fazendas, por exemplo, que são abastecidas por painéis solares, né? Ou por fontes, né, de energia que são mais sustentáveis, tá? Agora, o grande desafio, eu diria que dentro do agronegócio, é conseguir enxergar, né, que existe oportunidades também de se ganhar dinheiro, né, ou se obter crédito através de mecanismos financeiros, né, como os green bonds, por exemplo, ou títulos ligados às questões de carbono, né, e o desafio de lidar com bens
que hoje não são precificados da maneira que poderiam. Por exemplo, a água, que é tão importante, né, para toda a cadeia do agronegócio. Então, pensar para o futuro, pensar em meios de exportar mais, por exemplo, significa buscar essas boas práticas, né, ambientais, mas não só as ambientais. Pensar também, por exemplo, nos aspectos sociais, né, impactos na comunidade, preocupações com assunto como a diversidade e as questões de governança, que envolve programas de ética, integridade dentro das empresas, porque esse é o tipo de parceiro que as empresas, principalmente aquelas de fora, estão procurando. Ô Jefferson, antes de encerrar a nossa entrevista, eu queria só que você reforçasse. Então, esse é o caminho, né, para o futuro, para a empresa conseguir se colocar tendo aí essa mensagem, né, de respeito à sustentabilidade. E para quem está acompanhando aqui a nossa entrevista e tem vontade também de implementar aí ações de sustentabilidade no seu dia a dia, seja em casa, enfim, né, com filhos, o que essas pessoas podem fazer? É importante que a própria população, as pessoas valorizem, né, invistam em empresas que são sustentáveis, busquem produtos de empresas que seguem a questão da sustentabilidade. Porque muitas vezes um produto, por exemplo, que chega barato, ele está utilizando uma mão de obra infantil, uma mão de obra escrava, e não é dessa forma que os negócios prosperam, né, e que a empresa vai conseguir crescer e atender os mercados do exterior, que são bastante exigentes. Então, é importante, sim, cada um cumprir com o seu papel, porque com isso a gente vai ter também uma economia com impacto positivo. Com certeza. Então tá bom, Jefferson, obrigada por participar com a gente aqui ao vivo do Agronotícias e muito sucesso para vocês. Obrigado, Mano. Sucesso para vocês também.